E aí pessoal, tudo bom? Bom dia para vocês. Hoje eu vim trazer aqui mais uma mensagem da Palavra de Deus e eu queria muito falar com você sobre a questão de confessar pecado, né? A gente sabe que para nós vivermos uma vida de santificação, uma vida que glorifica o nome do Senhor, a gente precisa, é claro, primeiramente, viver uma vida de santidade. Eu costumo dizer que depois de nós sermos salvos, não é você parar a caminhada, mas você precisa cada dia você estar confessando o pecado, não pecados, tá? O pecado que talvez a gente comete, e mesmo que você pense e fale assim, hoje talvez eu não cometi nada, sempre é alguma coisa para a gente estar consertando com Deus. Então eu senti aqui no meu coração de estar falando aqui o que Deus tocou, nós precisamos de perdão todos os dias. Isso é interessante porque a caminhada, ela precisa disso, do perdão, né? Quantas pessoas elas não estão mais aptas a perdoarem, né? Elas fecharam o coração até tal ponto que elas não conseguem mais perdoar. Então eu quero ler um versículo aqui com você hoje e a gente vai tirar uma mensagem aqui desse versículo hoje, tá bom? Em 1 João, no capítulo 1 e no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que interessante o versículo. Fala que se nós confessarmos, o que vai acontecer quando a gente confessa os nossos pecados? Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amados, eu tenho visto um problema muito grande que as pessoas têm tido em relação a isso, porque às vezes elas confessam um pecado hoje, se elas pecaram, já são salvas, o que acontece? Elas ficam com aquele peso ainda, né? Elas ficam pensando, será que Deus perdoou mesmo, né? Será que eu realmente estou perdoado? Amados, quando você ora, você pede perdão ao Senhor por algo que você fez de errado, aquilo ali já foi cancelado. Deus, ele é fiel, ele é justo. Se você já orou, já entregou para o Senhor, sabe, não precisa da gente ficar remoendo. É igual uma dificuldade muito grande que as pessoas têm em relação ao passado, né? Por quê? Porque o passado da vida traz um contraste muito grande em relação ao agora, para quem é salvo, para quem é filho de Deus. Eu falo isso porque isso acontece, muitas pessoas querem dizer, mas lá atrás eu fui assim, assim, assado. Mas, amados, o que importa é quando você aceitou a Cristo, a sua vida zerou. Então a gente não precisa ficar levando mais em consideração as coisas do passado. A gente precisa levar em consideração agora que somos filhos de Deus para quem o recebeu, é claro. Então, quem já o recebeu é filho de Deus. E se você já pediu perdão, seja por um pecado em específico que você cometeu, saiba que o Senhor já perdoou. É claro, como eu sempre digo, para todo pecado existe uma consequência. Não adianta a gente querer pecar e pensar que, eu passo um pano por cima e está tudo resolvido. Não. Amados, Deus trata com nós, é claro, de forma fiel. Ele sabe que nós somos fracos. O Senhor, ele sabe que uma hora ou outra nós vamos falhar, nós vamos errar. E por isso que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Então nós precisamos confessar. Sabe aquele pecado, talvez que escondido, as pessoas não estão vendo, mas você tenta se libertar daquilo e você de repente não está conseguindo? Você vai confessando aquilo, sabe? Começa a pedir ajuda, clamar ajuda ao Senhor, porque o Senhor, ele pode te ajudar com isso. Muitas pessoas têm abandonado, largado o ministério, largado a igreja, largado de seguir o Senhor, justamente por causa dessa palavrinha aqui, pecado. Pecado não confessado é dívida em aberto. E quando você está com uma dívida em aberta, você não tem sossego. Eu nunca vi falar que alguém que esteja com uma dívida, ele conseguiu dormir bem, não é verdade? Então, por isso que, às vezes, sabe aquele pecado que você talvez comete e, de repente, vem aquilo no seu íntimo do coração que aquilo ali é errado. Amados, aquilo ali é o Espírito Santo que está acusando, que está mostrando para você que aquilo ali é um erro. Eu costumo dizer que não é possível, depois de um cristão pecar em plena consciência, é claro, ele está com a mente tranquila. Então, isso está errado. Quando você peca e você não tem um peso ali na sua mente, que aquilo não dá efeito nenhum em você, você nem se entristece, amados, é porque tem alguma coisa errada.
Então, esse é o momento de nós estarmos parando, de também analisar a nossa vida espiritual, porque às vezes as pessoas nem conseguem mais ter a sensibilidade do Espírito Santo, justamente por causa disso, porque foram tantos pecados que elas não purificaram, elas não procuraram chegar perante o trono do Senhor, e elas largaram tudo para lá. E vamos falar a verdade, né? Quantas pessoas não têm perdido tantas as coisas por causa do pecado? Então a gente precisa sim, amados, entender que Deus perdoa, mas nós precisamos abrir a boca e chegar perto do Senhor e confessar e falar sobre Ele, sobre o que nós temos passado. Qual que é a sua dificuldade hoje? Sua dificuldade hoje é enfrentar uma luta contra o pecado que você talvez não consegue vencer? Amém, porque não é de você. Isso vem do Senhor. Ou a sua luta está sendo contra você mesmo? Qual armas que você tem usado? As espirituais ou as carnais? A gente, para ficar muito perto do pecado, é muito simples, é muito fácil. Mas para a gente fugir do pecado é algo muito difícil. Por isso que a gente precisa confessar os pecados que nós temos. Nós temos pecado, todos os dias nós pecamos. E mesmo que você não se lembre dos pecados que você está cometendo todos os dias, que nós erramos todos os dias, né? Se nós vamos considerar, mesmo que a gente tente ser perfeito, a gente não consegue. Perfeito mesmo é só Cristo. Então, a gente precisa todos os dias analisar a nossa vida. Eu gosto muito de fazer algo, que é chegar no final de semana, por exemplo, e pensar em que eu errei essa semana, sabe? Fazer uma reflexão. Amados, isso é uma necessidade. Você parar um pouquinho e pensar, o que eu tenho feito? Quando você para e pensa para refletir aquilo, você vai encontrar que você durante a semana você errou, você tropeçou em alguma coisa, ou você magoou alguém. Isso acontece por causa da nossa natureza ainda, que ela é uma natureza carnal. Mas nós temos a natureza também espiritual, que é de Cristo. Então, para nós, se nós quisermos viver uma vida de santificação e honra ao nome do Senhor, nós precisamos então confessar os nossos pecados. E eu queria falar uma coisa, que quando você de repente confessa um pecado e o Senhor já perdoou aquilo, e você fica voltando, aquele processo, aquele ciclo, a vida inteira de ficar voltando, isso daí é dolo, é coisa do inimigo. Porque Satanás, ele sabe que se ele colocar a dúvida em você, ele vai conseguir te destruir. Aí tem pessoas que já confessaram teu pecado e ficam perguntando, será mesmo? Sabe? Fica aquela coisa remoendo a vida inteira. Não, amados. Deus é fiel. Então, se você já fez a sua parte, que é você abriu sua boca, contou ao Senhor o seu problema, confessou, e pecado tem nome, não é você querer falar, orar com palavras bonitas, mas sim você confessar realmente aquilo, dizer realmente aquilo. O pecado, ele tem nome. Pecado na vida do cristão, ele tem nome. Então você confessa o nome do seu pecado e você precisa abandonar. Não adianta nós confessarmos hoje e depois, amanhã, continuar na mesma prática. É claro, existem casos e mais casos de pessoas que tentaram se libertar de pecados, né, específico que eu estou falando, e foi um processo. Elas foram devagarzinho, orando hoje, orando amanhã, e quando é fé, elas libertaram desses pecados. Isso por quê? Porque elas não pararam de orar. Então a gente precisa entender essas verdades que a palavra de Deus nos diz. Então, se você já confessou, saiba que Deus é fiel e Ele já cumpriu a parte dele. Se aqui na terra você já confessou, já pediu ao Senhor perdão por tal pecado, eu não sei, cada um tem um pecado que tem dificuldade em lutar, saiba que o Senhor, lá do alto, Ele já respondeu. E lembrando, o evangelho que... essa epístola aqui, né, de 1 João, né, de 1 João, ela está escrita para aqueles que já são salvos, né? Então a gente precisa entender essas verdades. Então eu quero que você entenda uma coisa: o Senhor, ele é fiel e ele cumpre a parte dele. Não é que, mas eu não vou cumprir minha parte, o Senhor vai cumprir a dele. Não, nós também precisamos cumprir a nossa parte. Nós precisamos chegar perante o Senhor, buscar o arrependimento. Isso não é um dia só, não. Isso é todos os dias, porque a gente depende da santificação. Amados, oração também. Oração, tem muitas pessoas que gostam muito de pedir. E qual foi a última oração que você fez e foi sobre confessar algum pecado? Talvez de repente você nem se lembre, né? Mas eu não lembro.
Mas será que nós não pecamos durante um mês? É claro que sim, né? Então por isso que é bom a gente fazer um check-up na nossa vida espiritual, como que ela tem andado. Porque é isso que vai fazer a diferença. Não é por muito orar, mas Deus primeiro ele se agrada da santidade, de um coração puro. Seja sincero com o Senhor. E é interessante que a Bíblia diz também que nós podemos confessar as nossas culpas uns aos outros, né? Isso fala da comunhão com os irmãos. Talvez tem pessoas que elas têm dificuldade em tais coisas. Por exemplo, deixar determinados pecados. Existem pessoas que têm dificuldades. E a gente não pode martirizar esses irmãos porque eles têm dificuldade. Mesmo que eles estejam orando, estejam buscando o Senhor. Existem pessoas, mas que elas têm dificuldade sim. Mas eu creio que com a graça de Deus isso vai ser resolvido. E lembre-se, se você também precisar de ajuda, você pode contar com um irmão de confiança. Não estou falando para você sair contando o seu pecado para todo mundo, não é isso. A gente conta o nosso pecado, confessa para o Senhor. Não é para mim, o Alex, não é para qualquer outra pessoa, mas é exclusivamente para o Senhor. Então, se você não estiver conseguindo, peça ajuda a um irmão de confiança, alguém que realmente sabe, não vai debochar, não vai rir de você, mas vai te ajudar em oração, vai te ajudar a você entender isso. E vocês podem caminhar também juntos com a ajuda do Senhor. Eu creio, amados, que muitas das pessoas elas desistem de deixar pecados de lado, porque elas oraram, e talvez depois elas disseram, mas não deu resultado. Mas a ajuda também ela é bem necessária. Então, quando há necessidade, é importante a gente buscar uma ajuda de um irmão, uma orientação, porque tudo isso, amados, vai ajudar na nossa vida espiritual. A nossa carreira aqui, ela não é feita só de nós estarmos aqui, termos os nossos irmãos. Nós temos os nossos irmãos, mas nós precisamos deles também, como eles precisam de nós, vice-versa, né? Cada um ajudando o outro, levando a carga um do outro para ficar mais leve o nosso fardo. Então, e mesmo que hoje você errou, talvez você confessou tal pecado e hoje você caiu nele de novo, amanhã de novo e depois de novo. Então, eu quero dizer uma coisa para você: continue orando, continue buscando o Senhor, porque Deus está vendo o coração. As pessoas que desistem de largar tal pecado, elas simplesmente estão dizendo para o Senhor assim: olha, eu não quero mais, eu desisto, eu não vou largar esse pecado. Então a gente precisa entender isso. E agora eu quero orar por você. Eu quero que você possa estar fechando seus olhos e estamos orando juntos. Eu espero que essa mensagem possa estar sendo dita no seu coração. E eu quero que você entenda isso. Pecado não confessado é dívida em aberta. Então, se a Bíblia diz que nós não podemos dever nada senão o amor, então vamos confessar aqueles pecadinhos pequenininhos que talvez não fazem tanta diferença, né, que a gente pensa, mas faz uma diferença sim. Vamos confessar para ter uma vida mais de santidade, uma vida que nós agradamos ao Senhor. Vamos fechar seus olhos e agora nós vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, Pai de bondade, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado aqui, pela tua palavra que aqui foi dita. Senhor, que nós possamos estar abandonando todo empecilho, todo laço, toda coisa que tem embaraçado em nós progredirmos na nossa carreira espiritual. Principalmente que o Senhor dê força àquelas pessoas que estão lutando contra pecados específicos, que porventura ainda não conseguiram se libertar, que porventura ainda, Senhor, mesmo que elas estão tentando, estão buscando a Ti, mas elas não conseguem. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa estar ajudando cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa estar nos fortalecendo, que nós possamos estar ficando bem longe do pecado e mais próximo de Ti, que nós possamos estar orando a cada dia buscando o Senhor. Eu peço, Senhor, pelas pessoas que muitas das vezes têm desanimado, desistido, muitas das vezes têm desanimado da carreira, não só desanimado, mas também querendo desistir porque as lutas são muito grandes, mas o Senhor que é conhecedor de cada coração, eu te peço, Senhor, vem sondar os nossos corações e ver o que há nele. Que nós estejamos um coração que esteja apto a sair da presença do pecado e aproximar mais de Ti. Nós te agradecemos por todas as coisas, te louvamos e glorificamos o Teu santo nome, hoje e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado, tá? Eu peço que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus colegas nas redes sociais. Um forte abraço. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.